Olá, gente, bom dia. Superada aí a etapa das avaliações, né, da AV2, naquele link, né, na questão da prova fácil. Vocês tiveram dificuldade, Tatiane, Sara? Professora, em abrir o link, não. Mas assim, como foram 20 questões, eu fiquei agoniada, foi com o tempo. Sim, sim, é pouco tempo, né, talvez para esse número de questões. Mas aí, pessoal, justamente sobre isso que eu queria falar. Para quem quiser aí acrescentar, né, alguma pontuação, que agoniada. Ah, Sara, com alguma pontuação na AV2, daí eu coloquei aí, deixa eu ver se eu consigo aqui espelhar para vocês, tá certo? Rapidinho, só um minuto, Sara. Eu tenho que Mas já abrir. saíram as notas, professora, ou ainda não? Já saíram, é por isso que eu E estou como que eu falando faço assim. para ver a nota? Eu acesso onde? Pronto, aí tu vai lá no prova. Na verdade, Tatiane, eles mandam para a gente o resultado. Ah, pelo e-mail? É? Não, eles mandam para a gente uma planilha com a pontuação do aluno, certo? Dos Ah, alunos. Professora, mas Você ontem eu quer que eu olhei. coloque para você depois, no particular? Professora, eu ontem eu quero, olhei no Prova professora. Fácil. Aí também, pronto, aí era isso que eu ia dizer, Sara. A Sara que tá falando? Sara, aí também tem, Tatiane, exatamente no Prova Fácil, em provas realizadas, não é isso, Sara? Isso, aí tanto tem o gabarito quanto a nota. Ah, então pronto, ó, Tatiane. É porque assim, eu não tenho acesso a esse, assim, a esse resultado aí. A gente, o professor, não tem acesso a essa, ao que vocês têm no sistema, entendeu? Do Prova Fácil. Eu só tenho acesso no caso, Tatiane, eu só tenho acesso aqui ao espelho, tá certo? Ao espelho aqui. Sim, Desculpa, eu vou entrar ao agora para ver. caderno de questões. Por sinal, eles me mandaram até o teu caderno de questões, tá certo? E o espelho da Eu prova. Aí, vou, como a Sara tá falando, lá no Prova Fácil, você tem acesso à prova já realizada. Aí você coloca, você vê sua nota também. vou Mas se entrar lá, quiser, eu mas posso estar te enviando no privado. eu estou muito ansiosa para ver, mas ao mesmo tempo com medo. Vou entrar aqui. Não, é assim, pessoal. Eu acho que parece que o pessoal da primeira chamada, da segunda chamada, foi um pouco melhor do que da primeira chamada, né? Eu não sei se as questões estavam um nível mais, né? Eu não sei assim. Na verdade, eu olhei rapidamente e, enfim, né? Essas questões elas são randomizadas, entendem? Então, assim, eu não tenho como te dizer se a prova vai ser mais uma questão mais simples, né? Na primeira chamada, na segunda chamada, entenderam? Não tem, né? Porque são questões aleatórias, certo? Mas aí, gente, o que é que eu estou fazendo, né? Eu estou propondo uma atividade para quem tiver interesse. Vocês querem que eu espelhe aqui? Tente espelhar? Sim. Não é nada difícil também. Só um instantinho, deixa eu tentar apresentar aqui. Aqui. Vocês conseguem ver aí a telinha do Nifo Online? Sim. Eita, professora, como eu fui mal. Tu viu agora? Acabei de ver. Eu Não, também, aí é viu? Tô decepcionada. justamente, gente, para falar a vocês, né, que tem a possibilidade desse trabalho que a gente está propondo. Vocês estão vendo aí no que eu estou espelhando no AVA. Se ele entra aqui. Tentando entrar aqui para mostrar a vocês, tá? Estão conseguindo ver aí a tela do AVA? Sim. Pronto, é porque demora um pouquinho. Aí tá aqui. Lá naquele nosso bloco que a gente coloca atividades e avaliações, ó, esse bloquinho aqui no final, certo? Eu coloquei a atividade para vocês, tá bom? Que é essa atividade para pontuação AV2. Não é nada complexo. Só abrir aqui. Aqui é porque, deixa eu ver. Trabalho para pontuação, tá aqui. Eu vou abrir aqui o enunciado.
Vocês conseguem ver, gente? Sim, professora. Esse aqui que tem atividade para pontuação, AP2. Sim, É tá. porque eu estou só na tela. Pronto. O que é isso? Eu coloquei individualmente, né? Porque seria a pontuação para acrescentar essa notinha aí da V2 até 3 pontos. Sendo divididos em 2 pontos para o trabalho a ser enviado pelo AVA, que até a Letícia perguntou ali no WhatsApp, e aí até o dia 18 de maio, né, para envio pelo AVA, e mais 1 ponto, né, 2 pontos é para a parte enviada, né, do trabalho, e 1 ponto para apresentação oral na hora da aula, certo? Coisa bem rápida. O aluno deve realizar coleta de jurisprudência relativa às ações constitucionais, MS, habeas corpus, mandado de injunção, habeas data, ação popular, ação civil pública. Após a pesquisa, deve ser realizada a análise, né, uma breve análise da jurisprudência com os comentários pertinentes, certo? Vocês vão escolher analisar cada um, né, se tiver interesse em fazer de 2, né, 3 decisões, tá certo? E coisa bem simples, assim, bem breve, ó. 5 laudas no máximo, e expõe aula e entendimento sobre o julgado, só para expor o que é que vocês entenderam daquela decisão. Decisão relativa ao quê? Um habeas data, uma ação popular, uma ação civil pública, ou um mandado de segurança, um habeas corpus, ou um mandado de injunção. Tá claro? Certo. Essa apresentação seria quando? Do dia 18 também? A partir do dia 13 já, ó, dessa próxima aula agora de quinta-feira. Certo. Você pode fazer, Sara? Não é coisa, digamos, complexa, pessoal. É só pesquisar, coletar a jurisprudência e no site, por exemplo, do STF, ou mesmo do TJ aqui, para quem tem acesso, certo? TJ, ou mesmo do STJ, tá bom? E aí vocês vão colocar, né, a jurisprudência, analisar brevemente no arquivo para ser enviado, e expõe 10 minutinhos na aula, coisa simples. Não é nada, é só para expor ali aquela temática da decisão. O que é que vocês acham? Certo. Professora, Diga. amanhã e quinta eu tenho prova, então, para apresentar na quinta não daria para mim. Não daria para na quinta, mas na outra terça dá certo. Dá sim, dá sim. Pronto, a gente deixa para outra semana, então, a Sara e a Tatiane. Eu também, professora, que eu terminei meu projeto da monografia, a parte do referencial, mas ainda tem a bibliografia, ainda tem umas coisas, tem a peça do estágio para fazer. Não, tranquilo. Então, fiquem vocês duas aí para a próxima aula já do dia 18, tá ok? Então, esse trabalho vale até 3 pontos, tá bom? Então, o Tatiane já vai dar uma boa ajuda, né? Na nota, Sara. Vai, aí eu tenho um outro pontinho. Isso, doutora. Olha aí, ainda bem que você lembrou, porque eu vou registrar ali na planilha, né? Que eu sempre lanço essa planilhazinha ali das notas. Tá ótimo, Sara, amém. Então, pronto, pessoal, aí tá ajustado com vocês. Não é nada assim, não precisa ser nada muito complexo, certo? Só coletar uma pesquisa ali, fazer uma pesquisa nos tribunais, né? De alguma temática, alguma dessas temáticas das ações que vocês considerarem aí relevantes, tá certo? Né, dentro dessas temáticas das ações constitucionais, porque foi o tema aí da AV2, tá? E aí vocês expõem 10, 15 minutinhos no máximo, ok? Então eu vou parar aqui com essa... Diga, Tati, Anne. Não, certo, é só... Dia 18, tá ajustado, pronto, vou colocar aqui com o gabarito, né? Como assim, hein, Sara, que tu ficou agoniada com o gabarito? Não entendi, não. Porque teve algumas coisas que eu fiquei em dúvida, assim, se realmente sim. Estava certo. Entendi. Vamos tentar ver aqui, né? Aí sim, então ficou para... Por que eu deixei até o dia 18 somente? Porque a gente tem que lançar a nota depois disso, né? Para apresentações. Certo? Bem rápidas, né? Seriam a Tatiane e Sara Jéssica, né? A Sara no dia 18 de maio. Se aparecer mais alguém, né, que queira apresentar, aí a gente vê aí a possibilidade até a entrega seria até o dia 18 e alguma apresentação ainda no dia 20. Tá bom, pessoal?
parar aqui essa apresentação para a gente colocar aqui a prova. Certo, Sara? Eu vou tentar aqui colocar inicialmente. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Aqui, já o trabalho já foi, né? Vamos lá, as provinhas. Tentar aqui apresentar, inicialmente, Sara, a primeira chamada, tá bom? Olha aí, Tatiane. Vocês querem que a gente vá aqui analisando as questões ou tem alguma que suscitou um ponto aí de maior dificuldade? Quem é que pode ajudar aqui nessa leitura? Sara, Tatiane. Vocês estão visualizando, gente, aí a prova? Sim, professora. Essa é a primeira chamada? Isso, essa é a primeira chamada. Inclusive, é o teu caderno aqui, ó, Tatiane, tá vendo? A minha tragédia. Não, mas não tem aqui tuas respostas, não. Ela só é o caderno de provas, entendeu? Sim. E aí, mas eu fiquei agoniada com o tempo também, sabia? Eu acredito, né? Eu acredito, pessoal. Mas, enfim, eu não sei se realmente é, né, um tipo de avaliação que vai... eu não sei, eu acredito que a coordenação, gente, ela vai, né, examinar realmente, né, a permanência ou não desse estilo de avaliação, tá certo? Mas acho que vale a pena por ser uma experiência, né, Tatiane e Sara, no sentido de que vocês vão estar se submetendo ao exame da OAB, né, vai até ter prova, quer dizer, está agendada, né, uma prova para junho, não é isso, desse último exame que foi lançado. Então, assim, apesar de que ninguém sabe, né, em razão da pandemia, se vai realmente acontecer essa prova, mas eu acho que é um teste, né, uma forma de testar os conhecimentos, é uma forma de alguma experiência, né, para vocês terem aí um treino, né, para esse tipo de prova, entendem, Sara, Tatiane? Sim. Apesar do tempo, né, que é um pouco aí é mais exíguo, né, menos, mas é um treino, né, não deixa de ser um treino, certo? Vamos lá, então, para as questões. Pode ser, Tatiane? Sobre os princípios de hermenêutica, leia e analise as seguintes definições. Sobre os princípios de hermenêutica constitucional, leia e analise as seguintes definições. As normas devem ser consideradas como preceitos integrados em um sistema de regras e princípios. 2. Os intérpretes e aplicadores da Constituição devem conferir a máxima efetividade às normas constitucionais ao solucionar os conflitos, buscando, para a solução dos problemas jurídico-constitucionais, dar prevalência aos pontos de vista que, considerando os pressupostos da Constituição, contribuem para uma eficácia otimizada da lei fundamental. 3. O Tribunal Constitucional, ao interpretar a Constituição, não pode chegar a resultado que subverta ou altere o esquema organizatório funcional constitucionalmente estabelecido. 4. Considerando a ordem jurídica constitucional, nenhuma lei ou ato normativo poderá subsistir validamente se for incompatível com a Constituição, existindo mecanismos destinados a invalidar e ou a paralisar a eficácia dos atos contrários à Constituição. É correto afirmar que as definições correspondem... Prontinho, a Hanna que está entrando aqui. Correspondem respectivamente aos seguintes princípios. A.
unidade da Constituição, força normativa da Constituição, correção funcional, concordância prática. O que é que vocês acham para a gente ir andando um pouquinho mais, tá certo, Tatiane? Ah, tá, não Desse lê as item opções. C. Não, desse item C, o que é que vocês acham? Unidade da Constituição, né? Ó, preceitos integrados em sistema de regras e princípios, máxima efetividade. Olha aqui, máxima efetividade. Correção funcional. Lembra, a gente viu exatidão, correção funcional, esse princípio, né? Que não pode haver, não se pode subverter, não se pode alterar esse esquema de competências, né, constitucionalmente organizados, tá certo? Não pode haver aquela atuação, né, que descumpra, né, essas questões que já são previamente organizadas pela Constituição Federal, né, então isso aí é a correção funcional. E aí o último, Tatiane, ó, considerando a ordem jurídica constitucional, nenhum ato lei ou ato normativo poderá subsistir validamente se for incompatível com a Constituição, quer dizer, a supremacia da Constituição. Lembram que tem a ver, que ela vai se materializar, né, em mecanismos destinados a invalidar essa eficácia desse ato inválido, que é justamente o controle de constitucionalidade, né? Então, a letra certa aqui seria o quê? Vou até marcar aqui, tá? C de casa. Ok, Tatiane? Ok, professora. C de casa. Aí, a Sara quer fazer uma leitura aqui, ou a Hanna, que entrou aqui agora. Bom dia, Hanna. Só para não deixar de mencionar, tá certo? Hanna, tem uma proposta aí de uma atividade, tá? Para a pontuação a ser acrescida nessa nota da AV2. Se você tiver interesse ou, né, em fazer a atividade, tá certo? O envio pelo AVA é até o dia 18 de maio, o envio. Tá lá no nosso AVA, naquele bloco avaliações e atividades. Tá no AVA, certo? Você vai enviar pelo AVA, pelo link tarefa, aquele link tarefa que foi da primeira vez, da V1, né? E aí você envia, e aí tem a apresentação em sala, que é mais um ponto, né? 2 pontos é para a parte, o material enviado, 1 ponto para a apresentação na aula, tá? Sim, Tatiane, vamos nós. Agripino. Agripino, cidadão capaz, em pleno gozo de seus direitos civis e políticos, cotidianamente aprecia as estátuas e os monumentos existentes nas praças de sua cidade natal, Fortaleza. Certa ocasião, Agripino tomou conhecimento de que, embora tombados por consistirem em patrimônios históricos e culturais, determinada autoridade pública resolveu transferir diversos bustos e estátuas de personagens marcantes da história da cidade para um determinado acervo particular, sob o argumento de que seriam melhor protegidos e preservados. Agripino, de imediato, buscou a autoridade pública, solicitando que não fosse realizada a dita transferência. Entretanto, seu pleito foi prontamente negado. Para a situação, visando anular o ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural da cidade, e ainda, de acordo com o que preceitua a Constituição da República, poderá Agripino ler ou todas. Tá, vamos lá, na sequência, né? Que eu vou te ajudando para a gente fazer mais rápido, ver se dá tempo de fazer essa chamada. Visando anular ato lesivo. Como é que diz a questão? Anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. A gente já sabe, né, pessoal? A gente já viu essa matéria, que diz respeito ao quê? Ação civil pública ou ação popular. Uma das duas, né? O objeto aí. Então, impetrar mandado de segurança individual, pleiteando pela produção de todos os tipos de prova, é errado, né? Porque em mandado de segurança não tem nem essa questão de pleitear, de pedir provas, né? Impetrar mandado de segurança coletivo, desde que com procuração é autorizado, não precisa também disso, certo? Se fosse um mandado de segurança coletivo, aquela história de autorização por abaixo assinado, tá? Propor ação civil pública. Vocês estão acompanhando o ritmo aí que eu estou dando, Sara, Tatiane, Hanna, porque a gente demorar muito, não dá tempo de ver a outra prova, né? Sim. Ok? Tá Certo, dando para Sara? acompanhar.
Tá, ótimo. Porque aí a gente já vai dentro do que está sendo abordado na questão. Propor ação civil pública, desde que esteja vinculada à associação existente há pelo menos 3 anos, não, já não tem nada a ver, porque ali a lei fala em 1 ano, né? E ele não necessariamente precisa estar vinculado, né, no território, objetivando a condenação da indigitada autoridade pública em obrigação de não fazer e em perdas e danos materiais e morais, né? Não é o intuito da questão, o que é que ele fala? Visando anular ato lesivo ao patrimônio. E para anulação, a gente sabe que é o quê? Ó? Propor, né, ação popular por meio de procurador legalmente constituído, ele precisa do advogado, visando anular ato ilegal ou lesivo ao patrimônio histórico e cultural da cidade de Fortaleza. Tá claro, gente? Que é o Agripino, né? Ok, Tatiane? Sim, professor. Vamos para a próxima aqui. Quanto ao habeas corpus, pode-se dizer. Pronto, eu já li enunciado. Atualmente, o plenário do STF admitiu ser cabível a impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional, tipo assim, o habeas corpus em substituição a um recurso ordinário constitucional, vamos ver. É inviável para analisar questões que se apresentem muito complexas, em especial pelo fato de que seu procedimento é de natureza sumária e tem cognição que se apresenta limitada. É viável contra qualquer sentença penal condenatória, dentre as quais as que estipulem como penalidade apenas as de multa, errada, né? Aqui, errada, porque não quer dizer que não possa ter questões complexas, não é? A gente lembra até do fato daqueles habeas corpus impetrados no Supremo, originariamente, né, pelo ex-presidente Lula, né? Aquelas histórias lá da cumprimento e anulações, né, de decisões, tá? É viável contra qualquer sentença penal condenatória, pena de multa não, porque o habeas corpus é a liberdade, né, direito à liberdade. É incabível nos casos de aplicação de punição disciplinar militar, conforme tem compreendido o STF, a gente até na última aula viu isso aqui, né, que é cabível nas questões questões formais, tá certo? Não é a punição em si, mas se for por uma autoridade incompetente lá no âmbito militar, vai caber o habeas corpus. Então, a resposta correta seria essa daqui, ó, pessoal. Atualmente, o Supremo, né, admitiu ser cabível a impetração originária, lá, por exemplo, habeas corpus, lá no âmbito do STF, certo? Numa ideia de quê? De que a gente tem que pensar no habeas corpus como um remédio constitucional, tá certo? Um remédio, né? Então, ele está se propondo, é uma ação que se propõe, né, a proteger a tutela da liberdade, tá certo? E aí, mesmo em situações em que não seja cabível, né, que o Supremo tenha decidido pelo não cabimento de Roque, né, ele tenha acatado aí o habeas corpus como um remédio com a sua amplitude, né, amplitude de quê? Defesa aí do direito de liberdade e locomoção. Tá claro, gente? Vamos lá, seria aqui o item A, tá certo, pessoal? Quer que leia aqui o 4, porque é curtinho. Isso, vamos lá. Quanto ao mandado de injunção, assinale o item correto. Lê as alternativas, Pode professor? ler, Tatiane. A. Os legitimados para impetrar o mandado de injunção coletiva são os mesmos que podem ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade, ADI. A Defensoria Pública, a partir da edição da Lei 13.300 de 2016, que regulamentou o mandado de injunção, é uma das legitimadas para propor o mandado de injunção coletivo. Sei. C. A competência para processo e julgamento do mandado de injunção é exclusiva do Supremo Tribunal Federal. A decisão proferida em mandado de injunção terá eficácia erga omnes, mas, excepcionalmente, quando causar grave lesão à ordem, à economia e à segurança pública, poderá ter eficácia subjetiva limitada às partes do processo. Pronto, qual é a resposta correta? Eu coloquei a B. B de bola, exatamente. Tá aqui, ó, tá pegando aqui a lei, né?
no próprio artigo da lei, artigo 12, o MI coletivo pode ser promovido pela Defensoria Pública quando a tutela, artigo 12 da lei, né, 13.300, foi especialmente relevante, direitos humanos das pessoas necessitadas na forma tal, certo? Por que que isso aqui, ó, mandado de injunção coletiva tem nada a ver com a ADI, não são os mesmos legitimados, né, tá errado. Competência para processo de julgamento de mandado é exclusivo do STF? Não, pode ser, gente, por exemplo, a falta de uma norma aqui do estado do Ceará, né? E aí, se vocês forem lá, eu deixei já o CODOGES para vocês. Eu acho que eu já deixei a Constituição do estado do Ceará também, lá no nosso material, aqui no AVA. Só localizar aqui direitinho no AVA, material didático. Gente, vocês já têm. Ó, coloquei aqui. Só um minuto. Achei que eu tivesse colocado aqui no AVA de vocês. Peraí. Ah, tá aqui. Constituição do Estado do Ceará, de 89, e o CODOGES. Está em arquivos de textos, é porque tem tanto arquivo. Está em arquivos de texto, tá certo? Deixei a Constituição do Estado, onde diz que pode haver impetração de mandado de injunção aqui, né? Se a norma ausente for, por exemplo, né, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, tá certo? E o competente vai ser o Tribunal de Justiça, né? O foro competente. Enfim, então essa resposta está, realmente, essa questão está incorreta, né? Não é só do Supremo. A decisão proferida em MI terá eficácia erga omnes? Não, gente. Só tem uma que é eficácia ultra partes, né? Que é naquela questão do direito de greve, né? Que foi estendida a todos os servidores públicos, tá certo? Não tem nada a ver. Tá claro isso aqui, pessoal? Quinta questão aqui, Tatiana, sobre o habeas data. Podemos passar adiante, gente? Sim. Pronto, sobre o habeas data, certo? Então, a questão correta aqui, ó, o item B, a defensoria está lá na lei, tá bom? Sim. Quinta questão, marque o item verdadeiro sobre o habeas data. Não é possível impetrar habeas data quando o documento seja de uso privativo da entidade que o possui. B. A negativa de expedição de certidão viabiliza a impetração da ação de habeas data. C. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, será cabível a impetração de habeas data unicamente na hipótese de haver expressa negativa. Só um minutinho. Desculpa. Tranquilo. Eu tô olhando aqui, meu telefone tá ligado, amor. Era a C, né, que eu tava, para você já me... Unicamente na hipótese de haver expressa negativa em conceder acesso ou retificação de dados informativos. D. Segundo a jurisprudência, até a edição da lei regulamentadora do habeas data, não era possível propor essa ação constitucional por se tratar de norma de eficácia limitada. Pronto, e aí qual é a resposta correta? Professora, eu coloquei na prova AB, mas aí aqui veio que A. Sim, porque aqui lembra que a gente falou, o direito de obter certidão teve nas nossas aulas, né? Ele vai suscitar o direito líquido e certo ao direito de obter certidão. Vai ser o mandado de segurança aqui, Tatiane, certo? Lembra, é o direito líquido e certo à obtenção de certidões, artigo 5º, inciso 33, 34, por ali, da Constituição, certo? Agora, o uso privativo, ó, não é possível quando o documento seja de uso privativo, porque para o habeas data, essas informações têm que ter caráter público, certo? Que é o caráter público da informação? Chegar a terceiros, né? O conhecimento de terceiros, né? Tipo assim, SPC, Serasa, né? Que é publicizado. Será cabível a impetração? Diga. Mas é porque quando é o aberto, eu não tenho que ter uma negativa. Tipo, eu tenho. Sim, tá certo, pera. A negativa de certidão aqui é direito líquido e certo de obter certidão. Pronto, Deixa aí eu eu pegar confundi aqui a foi Constituição tudo. para a gente falar para ti. Agora que eu acabei de. Deixa eu de compreender, né? Exato.
É o 34 da Constituição, artigo 5º, Tatiane, ele diz assim, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, mas é excelente, pessoal, que a gente faça esse teste aí, para que quando vocês se depararem com o exame da ordem, daí vocês não vão errar mais essa questão, entendeu? Por quê? Porque vai, às vezes eles colocam lá nessas questões, né, de caráter objetivo, e aí vocês vão saber que do direito à obtenção, né, para obtenção de certidões, né, vai suscitar um mandado de segurança. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, é o 34 do artigo 5º, inciso, certo, Tatiane? A obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, certo? A obtenção de certidão é como se fosse um direito líquido e certo a obter a certidão, né? Não é. E outras, geralmente, essa certidão pode ser até para outro intuito, que não seja só a defesa do interesse pessoal. Entendeu? Então, isso aí vai suscitar mandado de segurança. Certo, Tatiane? Certo, professora. Que é como se fosse o direito líquido e certo a obtenção de certidão, tá? Segundo o STJ, será cabível a impetração de habeas data unicamente na hipótese de haver expressa negativa em conceder acesso ou retificação dos dados informativos? Não, né? Tem as anotações também, ó. Aqui ele está pegando por aqui. Segundo a jurisprudência, até a edição da lei regulamentadora do habeas data não era possível propor? Não, né? Porque aí a eficácia é ilimitada, certo? É um remédio, é uma ação constitucional. Então, item correto. Letra A. Certo, Tatiane? Letra A. Ok? Certo, professora. Vamos lá, na sequência. Questão 6ª. Rick Sanches é servidor público estadual do estado X, mas determinado direito constitucionalmente assegurado relacionado ao exercício de sua função pública está inviabilizado de ser exercido em razão da falta de norma regulamentadora. Sobre esse tema, tendo em vista que competência diz respeito à esfera de atribuições entre os órgãos do Poder Judiciário. Tava me ouvindo, professora? Tipo assim, tá como se fosse falhando um pouco. Tá, né? É. Sobre esse tema, tendo em vista que competência diz respeito à esfera de atribuições entre os órgãos do Poder Judiciário, seus limites no poder de julgar e dizer o direito, assinale a alternativa correta. Pronto, tá aqui, pessoal, mas eu te ouvi bem agora, Tatiane. Pronto. Determinado direito constitucionalmente assegurado, olha lá, o que é que o item quer aqui, a questão está inviabilizado em razão da falta da norma regulamentadora. Quando é falta de norma regulamentadora, a gente já sabe que é mandado de injunção, né? Aqui a situação, porque a omissão não tem a norma, certo? Assinale a alternativa correta. Rique Sanches deve impetrar mandado de injunção perante o STF, caso a competência para editar norma regulamentadora seja da União, Estado X, tal, né? Deixa eu ver aqui. Ele fala que é servidor público estadual, né? Vamos ver o que é que diz os outros itens. Rique Sanches deve ajuizar ação direta de inconstitucionalidade por omissão perante o STF, caso a autoridade omissa seja o Congresso Nacional. Rique Sanches deve impetrar mandado de injunção perante o TJ, posto que, independentemente de quem seja a autoridade, o direito constitucionalmente assegurado é relacionado ao exercício de função pública estadual. Ou Rique Sanches, deve ajuizar ação direta de inconstitucionalidade por omissão perante o TJ, posto que é servidor estadual, mas se trata de omissão inconstitucional. E aí, pessoal? Tatiane? Essa é a professora. Vou botar aqui, exatamente. E tem A, certo? Por quê? Perante o STF, por quê? Se, caso a competência para editar norma regulamentadora em questão seja da União, deve impetrar mandado perante o TJ do Estado X, posto que, independente de quem seja a autoridade omissa, o direito assegurado é relacionado... Não diz aqui, né? Não diz aqui, ó, constitucionalmente assegurado... a gente deve entender que esse constitucionalmente assegurado se refere à Constituição Federal,
Tá certo? Ó. Não diz que essa norma, essa ausência aqui é da norma da lei do Estado X. Tá? A questão não fala. Então, a gente vai aqui para essa competência da União, tá certo? E a ADI, né, por omissão, ele não pode ajuizar, tá certo? Ele não está dentro daqueles legitimados do artigo 103 da Constituição, ok? Tá claro aqui, gente? Tatiane, tá claro? Sim, Por que professora. não poderia ser essa daqui perante o TJ, posto que independentemente de quem seja a autoridade omissa, ó, tá errado isso aqui. Independentemente de quem seja a autoridade omissa, não. Se a autoridade omissa for o Congresso Nacional, tem que ser lá no âmbito do Supremo mesmo. Certo? Isso aqui não está na questão, né? Então, o que, que a gente pressupõe? Caso a competência para editar a norma regulamentadora em questão seja da União. Aí ele vai impetrar lá no Supremo, pelo advogado. Tá? Podemos passar adiante, gente? É a 7? É. Isso, agora é a sétima. Ao Ao realizar realizar, a consulta, ao realizar consulta para abertura de crédito junto à instituição financeira, Walter Branco foi surpreendido com a informação de que seu nome constava como inadimplente de uma dívida em banco de dados de entidade de caráter público. Walter reconhece que a dívida existe. Contudo, por se tratar de valor que se encontra em disputa judicial, estando a discussão em grau recursal, entende ser motivo justificável para o não pagamento da dívida, muito embora haja condenação em primeira instância. Walter, então, procede em requerimento formal junto à entidade, solicitando que conste essa informação complementar no banco de dados. Sua requisição foi, no entanto, recusada, com o escopo de que, conjuntamente à informação principal a respeito da existência da dívida, conste também a informação complementar explicitada. Walter Branco ajuiza habeas data. Com isso, o que base ele está querendo dizer aqui? Que ele está pedindo uma anotação, né, junto a esse banco de dados, aí, né, que ainda está, reconhece que a dívida existe, por se tratar de valor, mas que está em disputa judicial, né? Está em questão judicial, tá certo? Em grau recursal, ó. E ele quer pedir que isso aí seja anotado, requerimento formal junto à entidade, né? Instituição financeira, tá? Com base no caso descrito, assinale a alternativa correta, Tatiane. Pode ler aí as alternativas. de todas, Muito embora a lei, isso. 9 mil. Bom, eu embora vou lendo aqui para ser mais rápido, certo? Aí você lê a outra questão. Muito embora a lei 9.507, né, do habeas data, contemple a hipótese no caso descrito, não foi preenchido o requisito da súmula 2 do STJ, razão pela qual não cabe habeas data. Olha lá, será que foi preenchido ou não foi preenchido, pessoal? Olha aqui o que é que ele diz na questão. Foi preenchido sim, né? Ele propôs administrativamente, ó, requerimento formal. É a súmula 2. Deveria ter sido ajuizada MS pela existência de direito líquido, certo? Pode ser impetrada a data, pois a Lei 9.500 contempla a hipótese do caso descrito, além de estar preenchido o requisito da súmula 2 do STJ. O que você acha, Tatiane? é essa. Uhum. Letra C, né? Tá aqui, ele apresentou o requerimento formal, ó. Só que foi o quê? Negado, recusado, né? O habeas data não é um meio adequado para a proteção, posto que não há previsão normativa de sua utilização para complementar dados, falso, para anotação, né, do que esteja sob pendência judicial amigável, né? Que diz lá no artigo 7º da lei 9.507/97, tá certo, pessoal? E aí, Tati, podemos? Sim, Tatiane, ótimo. pronto. Entendeu aqui, Tatiane? Sim, Ele propôs, ó, ele né, fez o requerimento, aí foi negado, tá? Correta letra C, tá certo? Sobre o mandato de segurança individual, as provas.
As provas do mandado de segurança devem ser previamente constituídas. Isso. 2. Não cabe mandado de segurança contra qualquer ato de empresas públicas. 3. O prazo para o poder público contestar é de 10 dias. Com base nas afirmações acima, é possível concluir que... E aí, leio, pessoal? é Letra a... A. Ó, letra A, por quê? Não cabe mandado de segurança contra qualquer ato de empresas públicas. Lembra que eu falei, teve uma aulinha que a gente fez uma espécie de uma revisão, né, também, uma síntese aí desses mandados de segurança. Não cabe mandado de segurança contra qualquer ato de empresas públicas, não. Só é ato que esteja regido pelo poder ou pelo direito público, né? Pela regência do direito público. Tem até na lei, atos de gestão, na 12.016, né? Para atos de gestão comercial não vai caber mandado de segurança. Atos que estejam regidos pelo direito privado, certo? Aqui só vai caber para o direito público. Tá ok, Tatiane? Então, aqui, pessoal, 1 e 2, ó. O prazo aqui é 15 dias para contestar, certo? Dando sequência. Podemos passar, Tatiane? Sim. 9. Muitos estados ocidentais, a partir do processo revolucionário franco-americano do final do século XVIII, atribuíram aos juízes a função de interpretar a Constituição, daí surgindo a denominada jurisdição constitucional. A respeito do controle de constitucionalidade exercido por esse tipo de estrutura orgânica, assinale a afirmativa correta. A. O controle concentrado de constitucionalidade consiste na análise da compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição. B. O controle de constitucionalidade de qualquer decreto regulamentar deve ser exercido pela via difusa. C. A supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre os pressupostos do controle de constitucionalidade. A denominada mutação constitucional é uma modalidade do controle de constitucionalidade realizado pela jurisdição constitucional. Começando aqui, né? A mutação não é uma modalidade de controle, né? Ela vai alterar o sentido do texto, é a interpretação sem alterar o texto, não tem nada a ver, né? Não é ação de controle, tá certo? Então tá errado. Qual é a resposta correta? É a C, professor. Eu acertei, fiquei bem feliz, porque já fui tão mal nessa prova. Vai dar certo, vai dar certo. É um treino, pessoal, é um treino. Controle concentrado consiste na análise da compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição. Não é qualquer norma, certo? Porque, assim, eventualmente, essas normas têm que ser espécies normativas primárias. Eventualmente, não, necessariamente espécies normativas primárias, certo? Como a gente falou, aquelas espécies que estão lá disciplinadas no artigo 59 da Constituição, lei complementar, lei ordinária, né, decreto legislativo, alguma resolução, tá certo? Um decreto por si só, uma portaria, né, uma norma infraconstitucional, ela não vai sozinha ser objeto desse controle lá concentrado no Supremo, tá? Controle de constitucionalidade de qualquer decreto regulamentar deve ser realizado pela via difusa, não necessariamente, né? Pode ser pela via concentrada, desde que esteja atrelado também a uma questão da lei. A mutação não é controle, certo? Podemos passar adiante, gente? Questão 10. A doutrina brasileira do habeas corpus, de acordo com a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891, e desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal, consistia a. Na possibilidade da concessão de ordem de habeas corpus para qualquer direito, ainda que não se tratasse da liberdade de locomoção. B. Na impossibilidade de concessão de habeas corpus para qualquer direito que não fosse a liberdade de locomoção. C. Na possibilidade de concessão de habeas corpus somente para a proteção da liberdade de associação e de manifestação de pensamento. D. Na possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus exclusivamente contra prisão ilegal. Eu tô grifando aqui para vocês estão percebendo, né?
os itens falsos aqui dessas questões, tá certo? Ó, impossibilidade, tá? Não é. Possibilidade somente para a proteção de liberdade de associação e manifestação do pensamento. A gente está aqui, ó, no início da República, 1891, né? Não era só para essas questões, tá certo? Muito pelo contrário, o habeas corpus foi pensado inicialmente, né? Para qualquer direito, ainda que não se tratasse de liberdade de locomoção. Como a gente falou ali no início, até as questões de posse, né? Eram tratadas por habeas corpus. Depois foi que, inclusive, a partir da doutrina do habeas corpus, surgiu o mandado de segurança no Brasil, tá? Possibilidade de concessão de habeas corpus exclusivamente contra prisão ilegal? Não, né? Poderia ter outras hipóteses também de concessão de habeas corpus, tá? Não somente a prisão ilegal. Então, qual é o item correto aqui? A. Letra A. Uma questão histórica aqui, né? Mais histórica. A 11, Tatiane, a população do município M. A população do município M toma conhecimento, através da imprensa, da existência de omissão dos órgãos competentes em promover a coleta de esgoto da localidade, ocorrendo o despejo de dejetos de elementos poluentes não tratados diretamente no mar da região. A respeito dessa situação, assinale a alternativa correta. A. É cabível a ação civil pública proposta pela Defensoria para a proteção do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. B. É cabível a ação civil pública proposta por associação, bastando apenas que seja constituída há pelo menos 1 ano. É cabível a ação popular proposta por estrangeiro residente no município, por se tratar de questão ambiental. D. É cabível a ação popular proposta pelo Ministério Público para a proteção do meio ambiente. Bora lá, estou colocando os erros aqui das questões. Então, a letra correta aqui é a A, certo? Bastando apenas que essa associação esteja constituída há pelo menos 1 ano? Não. Ela tem que ter pelos seus objetivos, né? A associação tratar também de questões do meio ambiente, tá? É cabível a ação popular pelo estrangeiro? Não, né? A gente viu que tem que ser o cidadão, tá? Com seus direitos políticos ativos, lembram? E é cabível a ação popular proposta pelo MP? Também não. O MP, ele pode figurar, ele vai necessariamente figurar como fiscal da normatividade, né, na ação popular, tá certo? Mas não autor. Ele vai dar continuidade se houver a desistência do autor popular, mas ele não vai propor, certo? Ok, pessoal? Tatiane, ok? Ok. 12. 2. Uma associação de moradores de um município cearense procura o escritório de advocacia do qual você é estagiário e relata que uma empresa fabricante de produtos químicos tem despejado rejeitos de sua produção de forma ilegal em rio que atravessa a cidade, sede da associação. Os produtos despejados no rio tendem a acarretar o envenenamento das águas, com aumento da mortandade dos peixes e contaminação do lençol freático. Uhum. Sabendo que Lembra que a gente falou daquele filme, né, que a Julia Roberts estreou, né, participou, que ela fez toda, né, uma mobilização daquela sociedade do local por conta da contaminação do lençol freático, né, uma substância radioativa que até causava morte, né, e doenças, né, nas pessoas, certo? É a mesma, né, situação aqui. Sabendo que a associação já se encontra em funcionamento há 5 anos e possui, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, assinale a alternativa que indica o meio processual adequado para buscar a responsabilização da empresa e reparar o dano. A. Mandado de injunção coletivo. B. Ação civil pública. C. Ação popular. D. Mandado de segurança coletivo. Pessoal, pelo mandado de injunção coletiva e o mandado de segurança coletivo não vai ser, porque aqui é só a omissão da lei, né? Aqui não vai ter esse caráter indenizatório, de reparar o dano, ó. Reparar o dano. A gente até falou daquelas questões de Brumadinho e Mariana, estão lembradas?
Tem umas figuras, né, que eu coloquei para vocês no slide. Lembram, Tatiane? Sim, professora. Pois é, aquela questão do rompimento das barragens lá de Mariana, Brumadinho, lembra? Pois é, isso aqui é um típico caso de quê, ó, pessoal? Ação civil pública, onde vai se buscar responsabilização, obrigação de fazer ou não fazer, né? E reparação do dano que pode ser o pagamento em espécie. Lembra na ação civil pública? Que a gente falou que vai até também, né, pode diretamente, né, se houver um termo de ajustamento de conduta, como está com aquela questão da Vale, né, e tudo, como vai para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, né? Então, questão correta aí, Tatiane, o item correto. B, ação civil pública. B de bola, tá? Está constituída há mais de um ano, né, 5 anos, e inclui dentre suas finalidades a proteção ao meio ambiente, a associação, ó, certo? Essa proteçãozinha aqui ao meio ambiente, porque tá dando para colocar aqui. A 13, pessoal. Sobre a atuação do Poder Judiciário, no que se refere a situações de ativismo judicial e ao controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos no sistema brasileiro, indique a resposta correta. A. Compete unicamente às instâncias iniciais do Poder Judiciário a função de controlar as leis e os atos normativos originários dos demais poderes instituídos, o que viabiliza a democracia, por possibilitar ao cidadão comum o questionamento dos vícios de inconstitucionalidade. Não é unicamente as instâncias iniciais, né, do Poder Judiciário. Então, já está errado isso aqui, certo? Não compete unicamente às instâncias iniciais, porque a gente vai até o Supremo, né, isso aí. Compreende-se por ativismo. Pode ir, Tatiane. Compreende-se por ativismo judicial o protagonismo do Poder Judiciário quando opta por um modelo específico e proativo de interpretar a Constituição, redimensionando o seu sentido e alcance por meio de uma ação, de uma participação mais ampla e intensa na realização dos preceitos constitucionais, geralmente decorrendo em períodos de retração do poder legislativo. É só o que a gente está vendo hoje do Supremo, né? Porque com essas questões institucionais enfim, dos decretos, por exemplo, os decretos governamentais nos estados, né? Da questão do lockdown, do isolamento, aí entram lá no Supremo Tribunal Federal, né? Como foi no caso, enfim, que a presidência da República ingressou contra a Bahia, o estado da Bahia e outro estado, agora que eu não estou lembrando, enfim, né? Nas questões de. Vai ter um ativismo aí do Supremo, certo? O que é que vocês acham dessa questão? B. É a correta, certo? Ativismo judicial e controle. O sistema brasileiro de controle de constitucionalidade vigente sofre influência do modelo americano, compreendendo, olha, eu estou lendo mais rapidamente aqui, exclusivamente o controle difuso. Falso, né, gente? Não é só o difuso, é difuso e concentrado. A D, Tatiane, pelo ordenamento jurídico nacional. O sistema de controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário possibilita a utilização simultânea dos modelos concentrado e político, este último com típica influência do direito americano. Errado, questão errada. É difuso, né? E o político não é americano, o político é francês, certo? Não consegui só registrar aqui. Não é, esse último não é do direito americano, né? Esse controle político é a modalidade francesa, tá? Bora lá, Tatiane, 14. Estamos terminando, pessoal, a primeira chamada. Cidadão brasileiro ajuizou ação em face da União e do ministro da Educação, pleiteando a suspensão dos atos administrativos que efetivaram o contingenciamento de recursos, com o consequente bloqueio de verbas destinados a universidades federais, sob a alegação de que a supressão das verbas respectivas configura ato lesivo à moralidade administrativa, além de violação à autonomia universitária e lesão ao seu patrimônio público. Sabendo que...
A gente viu que teve até uma ação civil pública, acho que eu comentei com vocês, né? Que foi contra um dos ministros da educação, aquele Weintraub, lembra? Mas, enfim, aí lesão aqui, ó, a lesão também ao patrimônio público, né? E ato lesivo à moralidade administrativa. Tem uma ação que vai incidir justamente nisso aqui. Sabendo que inexiste prova preconstituída, ou seja, não é mandado de segurança, né? Trata-se de Tatiane. Oi, professora. Não existe prova pré-constituída, ou seja, vai ter que fazer prova. Trata-se de quê aqui? A propositura. Ação popular. É uma ação popular que ele ajuizou ao cidadão brasileiro, né? Em face da União e do ministro da Educação. Certo? Essa estava boa, né? Fácil. 15. Sobre a legitimidade das partes nas ações constitucionais. Assinale a alternativa correta. A autoridade pertencente a qualquer pessoa jurídica de direito privado que tenha cometido ilegalidade pode figurar no polo passivo em mandado de segurança. B. O habeas data é a ação constitucional personalíssima, o que significa que apenas a pessoa a quem se refere a informação pode impetrá-la, não havendo exceção a essa regra. C. O paciente em habeas corpus é sempre pessoa física. D. Pessoas jurídicas de direito privado podem ser impetrantes em mandado de segurança, mas não em habeas corpus. Pronto, vamos lá. A autoridade é pertencente a qualquer pessoa jurídica de direito privado? Não. Não é qualquer pessoa jurídica de direito privado, é que exerça funções delegadas do poder público, né? São funções delegadas, tá? Funções que são eminentemente públicas, e se delega ao particular, tá? Não havendo exceções a essa regra, lembra que a gente falou no habeas data que os sucessores, né, eles podem impetrar um habeas data em defesa aí das informações do falecido. Lembram? Então, buscando informações sobre o falecido. Estão lembrados? Sucessores? Então, tem essa questãozinha aqui que é uma exceção, né? Ok? Tatiane? Pessoas jurídicas de direito privado podem ser impetrantes em mandado de segurança, mas não em habeas corpus? Não, podem ser em habeas corpus também. Pode propor em favor de uma pessoa física. Então, o paciente, a resposta é correta, né? Em habeas corpus é sempre pessoa física. Lembram? Essa aqui é a alternativa correta, letra C. Tá claro? Tatiane? Sim, professora. 16. Assinale a alternativa Assinale a alternativa sobre mandado de segurança coletivo. A. Os únicos pontos distintivos do mandado de segurança coletivo e o individual são a legitimidade ativa e os direitos protegidos. O prazo decadencial apenas se aplica ao mandado de segurança individual e não ao coletivo. C. Por conta do caráter residual do mandado de segurança, inicialmente deve ser analisado o cabimento da ação individual e, após, caso não seja viável, pode ser impetrado a ação coletiva. D. Por se tratar de ação de natureza coletiva, há uma diferença entre os que devem ser indicados como legitimados passivos do mandado de segurança coletivo e o individual. Pronto, não há essa diferença aqui entre os que devem ser indicados como legitimados passivos, não. O legitimado passivo, no caso, né, vai ser realmente a pessoa que está ali, digamos, prejudicando, né, o direito líquido e certo do impetrante, né? Não tem essa diferença. O legitimado passivo, ele vai ser quem está praticando esse ato ilegal ou abusivo ao direito líquido e certo, seja para um mandado de segurança coletivo ou individual, tá certo? Por conta do caráter residual do mandado de segurança, inicialmente deve ser analisado o cabimento da ação individual e após não, né? Porque aí realmente para as ações coletivas vai ser dentro do objeto da coletividade, do grupo, né? Do partido político. O prazo decadencial apenas se aplica ao MS individual e não ao coletivo? Falso, né? 120 dias para os dois. Então, os únicos pontos, né, Tatiane, aqui, ó, distintivo, item correto, letra A, tá certo?
A legitimidade ativa, que está lá disposta nos artigos 22, né, 23 da Lei 12.016, e os direitos protegidos. Ok, Tatiane? Sim, professor. Tá? A 17, aí, o MS coletivo pode ser impetrado por, tá aí, ó, já é a questão que diz da Pode ler. legitimidade. Isso. A, por partido político e por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. B, somente por partido político com representação no Congresso Nacional. Falso, né? C, Aqui, ó, somente por partido político, a gente já sabe que é falso, certo? Diz, sei. por partido político e por qualquer organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída. D, Não é também porque a associação tem que estar constituída há pelo menos um ano, né? Enfim, e não é qualquer partido político também, ó. Vamos lá, D. D, por partido político com representação no Congresso Nacional e por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Pronto, tá aí, ó. Partido político com representação no Congresso Nacional, né? É o item correto aqui, letra D de dado, certo? Mais completo, né? Esse aqui, ó, partido político, não tem representação no Congresso, ó, aqui. Tá claro? Podemos passar, gente? 18, faltam 3 questõezinhas aqui, né, Tatiane? Sim. Gutenberg, servidor público federal. Após anos executando suas atividades em laboratório federal, voltado ao desenvolvimento de pesquisas e vacinas contra doenças infectocontagiosas, protocolou requerimento junto à autoridade competente para a concessão de aposentadoria especial, por ter exercido suas atividades em condições que prejudicam a saúde do indivíduo. O pedido de Gutenberg não foi sequer analisado, tendo em vista, Tendo sido negado tendo de sido plano. negado de plano. A motivação utilizada para fundamentar a decisão é a de que o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal de 1988, prevê que as condições diferenciadas para a concessão desse tipo de aposentadoria devem ser definidas e regulamentadas em lei complementar, que ainda não foi elaborada. Informação esta que é correta. Considerando o ordenamento e a sistemática constitucional brasileira e a interpretação que vem sendo realizada pelo Supremo Tribunal Federal, deve-se afirmar corretamente que Embora o entendimento da administração pública esteja correto, Gutenberg pode ter o seu pedido analisado, impetrando mandado de injunção perante o STF. A manifestação da administração pública está correta, nada podendo ser feito por Gutenberg. O entendimento da administração pública está incorreto, de modo que Gutenberg deve ajuizar uma reclamação constitucional perante o STF. Apesar de o posicionamento da administração pública estar adequado para o caso, Gutenberg pode ter o seu pedido analisado impetrando a MS lá no Supremo. E aí, pessoal? Resposta correta? Tatiane? Ó, a gente está tratando aqui, a gente está tratando exatamente aqui da omissão, ó, a lei complementar que ainda não foi elaborada, né? Para as omissões, qual é qual é a ação que eu tenho? Mandado de injunção. Certo? Mandado de injunção. O MS é para os atos concretos, geralmente, ou até a omissão, mas aqui a gente está falando de uma ausência de uma lei que está prejudicando o ganho dele, né, a aposentadoria, porque ele está trabalhando em condições perigosas, de saúde, né, que prejudica a saúde, e que essa lei ainda não existe, tá certo? Então, quando se trata dessa temática, ó, mandado de injunção perante o STF, né, porque a ausência da lei lá do Congresso Nacional.
né, que venha regulamentar esse artigozinho aqui da Constituição, ó. Prevê lei complementar, tá certo? Tatiane? Sim, professora. Letra A, mandado de injunção, tá? Não tem nada a ver com reclamação constitucional aqui, que reclamação é pela usurpação de competência, né? É pelo descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então, não é o caso de reclamação. Princípio utilizado para garantir a harmonia das regras e dos princípios constitucionais nas ações de controle de constitucionalidade. Quer que leia? Harmonia, unidade, harmonia, sintonia dessas regras, sintonia. Qual é? Unidade. Unidade da Constituição, né? Não é a presunção de constitucionalidade, não é a eficácia, tá? Aí não é a interpretação conforme, né? Mas a harmonia das regras nas ações de controle. 20, Tatiane, por favor. Para a obtenção de informações sobre despesas e receitas da administração pública municipal que tenham sido negadas ilegalmente pelo prefeito do referido município, a ação constitucional cabível é a habeas data, B, ação direta de inconstitucionalidade, C, reclamação constitucional, D, mandado de segurança. E aí, pessoal? Não pode ser habeas data, gente, porque é informações aqui sobre despesas e receitas, né? Não são informações de caráter personalíssimo, tá certo? Não pode ser ADI também, porque não é controle, nem reclamação, porque não é descumprimento, tá certo? Então, poderia ser o que aqui? Mandado de segurança, tá? Tá claro, gente? Tatiane? Sim, professora. Prontinho, foram essas questões da primeira chamada, né? Agora vamos para a segunda, tá certo? Pode ser, gente? Sara Jéssica. Vamos contar com você aí na questão da segunda chamada. Só compartilhar. Será que a Sara tá aí? Não tô. Segunda chamada. Vocês estão visualizando, pessoal? Tatiane, Hanna, Sara. Sim, professora. Deixa eu ver aqui alguém. A Hanna tá no ar. Sim, Hanna. Isso, o trabalho é para V2 ainda, Hanna, tá certo? Até o dia 18, tá? Oi, Sara, tá certo? Certo. Sobre essa questão 1, né? Vamos lá. Vou abrir aqui, peraí, rapidinho. Só fechar aqui a outra. Pronto. Peraí, Sara. Questão 1, pronto. Sara, diga. Pronto. A minha dúvida é porque eu vi jurisprudência falando que seria habeas corpus. Não, desculpa. Nessa questão, não. Não, deve ser outra, né? É outra. Bora lá, Sara Jéssica. A Constituição de 88, em seu artigo 5º e 71, estabelece... Leia aí, por favor. Que sempre que a falta de norma regulamentadora torne viável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, caberá segurança, habeas corpus, mandado de injunção, habeas data. Qual é a resposta correta? Mandado de injunção, né, pessoal? A gente acabou de falar ali, ó. A falta da norma regulamentadora. Aqui estava simples, né? Essa questão, tá certo? Sim. É o que tem lá no dispositivo, ó, artigo 5º e 71. Bora lá, Sara. Sobre a ação civil pública. Sobre a ação civil pública. Ação Só um minuto. Deixa eu abrir tá aqui no meu, porque eu tô no meu celular e fica... entendi.
Deixa eu ver aqui. Sobre a ação civil pública, poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Não tem legitimidade para propor a ação principal ou a ação cautelar, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. Fica facultado ao poder público e às associações legitimadas, nos termos deste artigo, habilitar-se como litisconsorte De qualquer das das partes. partes. Com base nessas afirmações... É possível concluir que está na Lei 7347, né? Artigo 5º, a legitimidade. E artigo 3º, a questão da natureza, em dinheiro, né? E obrigação de fazer ou não fazer. Os itens 1 e 3, né? Estão corretos, exatamente. Não tem legitimidade para propor, porque não estão lá no artigo 5º, autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista, certo? D de dado. Vê aqui, pessoal, o artigo 5º da lei, da 7347/85, ok? Passando, viu, Sara? Vamos lá. Sobre a ação civil pública. Sobre a ação civil pública, analisa as proposições a seguir. Em caso de dano ambiental de âmbito municipal, caberá apenas a propositura de ação popular, mas não de ação civil pública. O termo de ajustamento de conduta poderá ser realizado durante a fase do inquérito civil e no curso da ação civil pública. Em caso de dano que abrange mais de um município, a ação civil pública deverá ser ajuizada naquele município que tiver sofrido danos, maior danos, né? Mais danos. O Ministério Público é o único legitimado para a propositura de ação civil pública. A única certa é a 2, né? 3 e B de bola estão corretas. As assertivas contidas apenas nos itens 2. O item C, né, que você diz aqui? É porque 2 que eu falo é no inciso segundo, né? No item 2, aqui, o termo de ajustamento poderá ser realizado durante a fase de inquérito civil, né? Porque pode ter aquele acordo lá, aquele ajustamento de conduta que tem no artigo 6º, ou no curso da ação civil pública. Em caso de dano ambiental, exatamente, letra C, certo? Em caso de dano ambiental no município, não caberá apenas a ação popular, mas não tem essa restrição, tá certo? Em caso de dano que abrange mais de um município, a ação civil pública deverá ser ajuizada naquele município que tiver sofrido mais danos. Também não tem isso, não, tá certo? Pode vir a acontecer aí no âmbito aí do outro município também. Não quer dizer que é onde tenha ocorrido mais danos, não. O MP é o único legitimado para a propositura da ação civil pública é falso, tá? Então, a única correta aqui seria o quê, doutora Sara? Sei. Alternativa C, né? Passando adiante, pode ser, gente? Questão 4. Bora lá, Sara. Aqui, determinado município. Tô procurando aqui, porque é diferente, né, a ordem das questões. É diferente. Pronto. Determinado município W, buscando a interligação de 3 importantes áreas da cidade após regular procedimento licitatório, realiza a contratação de uma empresa que ficaria responsável pela construção e administração das vias de acesso. Entretanto, verificou-se, após análise do projeto estrutural da rodovia, que esta afetaria áreas de proteção e preservação ambiental, acarretando graves danos ao ecossistema local. Nesse contexto, mesmo antes de iniciarem as obras, Felisberto, cidadão brasileiro e vereador, no exercício do mandato do município W, contratou o advogado objetivando ingressar com ação popular, postulando a anulação da obra contratada. Com base na legislação regulamentadora da ação popular, assinale a alternativa correta. Caso Felisberto desista da ação popular, o MP ou qualquer cidadão que esteja no gozo de seus direitos políticos poderá prosseguir com a demanda? Sim. A proatividade de Felisberto na qualidade de vereador e cidadão é subsidiária, sendo indispensável a demonstração da inércia do MP? Não, né? Tem nada a ver para a ação popular, não é isso, pessoal?
é o cidadão, certo? Os direitos políticos ativos. A ação popular adequada à anulação de atos lesivos ao meio ambiente, no entanto, Felisberto não necessita nomear advogado? Falso, né? A ação popular, ele precisa do advogado, tá certo? Ele tem que estar com a capacidade eleitoral também. A ação popular proposta por Felisberto não se revela útil para a finalidade de impedir a obra potencialmente lesiva ao meio ambiente. Resposta correta, Sara? A. Letra A. Pessoal, vocês estão vendo que as questões, a maioria é porque, às vezes, é um enunciado extenso, né? Mas para uma resposta mais objetiva, né? Mais visível, né? Para quem estudou aí a temática, tá bom? Enquanto esteja a relevância da hermenêutica constitucional contemporânea e a existência dos princípios da interpretação, segundo a teoria constitucional, analise o texto abaixo transcrito e aponte a alternativa correta. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de cautelar, ajuizada pela PGR, buscando o posicionamento do STF acerca do artigo 58 da 6.015/73, reconhecendo o direito dos transexuais que assim o desejarem, a substituição do prenome e sexo no registro civil, independentemente de cirurgia da transgenitalização. O não reconhecimento, enfim, a requerente sustenta o não reconhecimento do direito dos transexuais, a troca de prenome, afirma ainda que impor uma pessoa a manutenção de um nome em descompasso com a sua identidade é a um só tempo atentatória à sua dignidade e comprometedor de sua interlocução com terceiros, nos espaços públicos e privados, tá? À luz da principiologia hermenêutica constitucional, assinale o princípio de aplicação ao caso, Sara. O A. Princípio da interpretação conforme a Constituição. É aquela análise, pessoal. Eles vão interpretar de acordo com os novos valores sociais, né? As mudanças, a evolução comportamental, né? De acatamento, acolhimento dos grupos, né? LGBTQI+, tá certo? A sociedade, tá ok? Ok, Sara? Podemos passar, gente? Certo. Vamos lá, Sara. Buscando instrumentos para preservar a Constituição. Buscando instrumentos para preservar a Constituição e evitar crises institucionais que ponham em xeque a ordem jurídica vigente, criou-se o instrumento do controle de constitucionalidade. Sobre o controle de constitucionalidade, não é possível afirmar que o caso Marbury versus Madison, julgado nos Estados Unidos em 1803, não é possível. Então, ele quer a resposta errada, certo? É considerado o marco inicial do controle jurisdicional de constitucionalidade. Uma lei que era inconstitucional à época em que foi promulgada pode se tornar inconstitucional com o decurso do tempo, em razão das modificações sociais e culturais. No Brasil, não há o controle político de constitucionalidade, apenas controle jurisdicional. No Brasil, somente o STF, que é isso, Sara? Somente o STF realiza o controle concedendo a constitucionalidade com base na Constituição Federal de 88, o STF. Somente o STF realiza esse controle. Não há controle político de constitucionalidade, não é possível afirmar que... Certo é a C. Exatamente. Por quê? Porque há esse controle, certo? No âmbito das comissões de Constituição e Justiça, do Senado, tá? Sim. Ok? Não é possível. Muito bem. É porque aqui é um enunciado que é contraditório para uma resposta que também é negativa, tá vendo? Não e não, tá? Exatamente. Ser de casa. Esse controle político, ele existe no âmbito das comissões de Constituição e Justiça, o veto jurídico que o presidente apõe às leis, né? Não aprova uma lei por conta das questões lá de inconstitucionalidade, tá certo? A sétima, Sara, a ação popular é instrumento legal disponível a qualquer cidadão em pleno gozo de seus direitos políticos para questionar judicialmente atos que possam anular ato lesivo ao patrimônio público ou a entidades de que o Estado participe, bem como à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, de acordo com o previsto no artigo 5º, inciso da Constituição Federal. 73 da Constituição Federal,
73, certo? Aqui, ó, é o 50 mais, né, x 10, 10, 73, tá certo? A respeito desta ação, assinale a alternativa correta. Correta, Sara? A correta. Pode falar logo, ler todas, né? É. O jovem entre 16 e 18 anos pode ajuizar a ação popular desde que este representado judicialmente, pois ainda não possui capacidade civil plena para estar em juízo. A ação popular pode ser ajuizada apenas quando o autor da ação comprovar interesse particular na demanda. O jovem entre 16 e 18 anos poderá ajuizar a ação popular sem representação judicial, desde que tenha título de eleitor e esteja em pleno gozo de seus direitos políticos. A ação popular deve ser ajuizada perante o STF quando o ato impugnado tiver sido praticado pelo presidente da República. E aí, ó, essa aqui, perante o STF, a gente viu que não tem essa questão de proposta diretamente no Supremo, né? Em juízo de primeiro grau, ação popular. Resposta certa, Sara? C. Quê? C. O jovem... C de casa, muito bem. A gente comentou isso aqui nas aulas, pessoal. O jovem entre 16 e 18 anos, lembra que ele podia votar, né? Aí a gente perguntou, será que ele precisa, né, poderá ajuizar ação popular sem representação judicial, desde que tenha, né, título de eleitor, esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos? Será que ele precisa ter a representação lá, da capacidade dele, né, 16 anos, lembram? Muito bem, Sara. Sair de casa, né, pessoal? Apenas quando o autor da ação comprovar interesse particular, não. Aqui é o interesse de todos, é da coisa pública, res pública, certo? Aqui, desde que esteja representado judicialmente, pois ainda não possui capacidade civil para estar em juízo, não, né? A gente viu que hoje o entendimento é esse, ó. Ajuizar sem representação judicial, desde que tenha título de eleitor, tá certo? Não é isso, Sara? Você é de casa, né? Sim, sim. Pronto, a oitava, habeas data. Sobre o habeas data, é correto afirmar na conformidade à Constituição Federal. Estava presente na Constituição Federal de 46, havendo sido revogado pelo Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Pertence à tradição do constitucionalismo brasileiro, desde a doutrina brasileira do habeas corpus, havendo sido integrado na Constituição Brasileira de 1926. Foi introduzido no Brasil pela Constituição Federal de 88, após a ditadura militar, de 64 a 85, na forma de abertura e transparência dos arquivos do governo, especialmente para os perseguidos políticos deste período. Sempre esteve presente no constitucionalismo brasileiro, figurando na Constituição do Império do Brasil, de 25 de março de 24. Não, né? Não tem sentido isso aqui. Sempre esteve presente, não. A gente até comentou sobre a habeas data, né, que veio para realmente proteger o cidadão, né, sobretudo essas questões de informação, de dados, né, em razão da ditadura militar. Então, foi introduzido, resposta certa. C de casa, né? Na Constituição de 88, após a ditadura, 64 a 85, na forma de abertura e transparência, especialmente para os perseguidos, exatamente, políticos deste período, ok? Letra C de casa. Parabéns, doutora Sara. Vamos lá. 9. Pessoal, a gente vai ver até a 10 aqui hoje, tá, Sara? Aí, na outra aula, a gente continua, tá bom? Terminando aí no começo da outra aula, certo? Já são 11 e tanto. Vamos lá. 9. Considere... Deixa eu procurar aqui. Tá. Considere assertiva e julgue a alternativa que melhor estabelece a relação entre elas. Entre elas. Exatamente porque é possível questionamento em sede de mandado de segurança acerca da constitucionalidade de uma determinada norma, desde que seja o pedido incidental em relação à segurança que se requer. É que dizem alguns doutrinadores que, em sede de mandado de segurança, os fatos devem ser líquidos e certos, e não propriamente o direito, na exata medida em que ele pode ser questionado, incidentalmente, acerca de sua constitucionalidade. E aí? Aquelas questõezinhas de por que isso, né? Se a primeira está correta,
A segunda. Aqui, pessoal, é só A a primeira alternativa. Tem um assertiva, que né? está correto, exatamente. Porque aqui, ó, todos os fatos devem ser líquidos. Não, né? Necessariamente que não é os fatos, né? O direito vai ser líquido e certo, né? O direito que está sendo fundamentado por aqueles fatos, né? Consequentemente, eu vou ter fatos que são muito que provavelmente incontroversos, certo? Incidentalmente, na medida em que, exata em que ele pode ser questionado, incidentalmente acerca da sua inconstitucionalidade, não tem nada a ver, certo? Aqui é o direito que vai ser líquido e certo, que é provado por prova documental pré-constituída, certo? Se esse direito é líquido e certo, muito provavelmente esses fatos são corretos, né? Sara, entendeu? Então, Sim. agora pode haver o questionamento, sim, incidental, no mandado de segurança, a gente até falou na aula, né? Por exemplo, em relação a um tributo, que o impetrante, ele acredita que ele é inconstitucional, aquele tributo, né? Pode haver o questionamento sobre a inconstitucionalidade, isso é o controle difuso, né? Que acontece também aqui nas ações constitucionais, certo? Pode acontecer. No habeas corpus, no mandado de segurança, ali a controvérsia sobre a constitucionalidade de uma determinada norma, tá certo, gente? Posso passar, Sara? Certo. A 10, para a gente concluindo hoje. Na hipótese. De ser realizado concurso público. Só um minuto. Tá. Aí a gente continua na outra aula, os outros. Certo. Na hipótese de ser realizado concurso público com finalidade de promover determinado cargo municipal, o candidato que obteve aprovação na primeira classificação terminou não sendo colocado para que pudesse vir a assumir a vaga. E conste no Diário Oficial publicação referente à convocação do segundo colocado no concurso. Diante desse contexto, o candidato decide então impetrar uma ação de mandado de segurança, objetivando defender seus direitos. Frente à situação, é correto dizer que, em qualquer caso, os efeitos da medida liminar que tenha sido concedida perdurarão até o momento em que a sentença vier a ser proferida. Não é em qualquer caso, né? Esses efeitos da medida liminar podem ser suspensos, né? Aquele pedido de suspensão da medida liminar, certo? Vamos ver as outras alternativas. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada ilimitadamente aos membros do grupo da categoria substituídos pelo impetrante. Este candidato agiu de modo incorreto, na medida em que, no caso do exame, seria cabível uma habeas data. Na hipótese de a ação proposta ser julgada improcedente, deve ser interposto um agravo interno. E aí, Sara? Eu errei essa. Alternativa correta. Qual é essa questão? Em a 10. Letra B de bola. B de bola, no mandado de segurança coletiva, a sentença fará a coisa julgada ilimitadamente, não tem essa limitação aos membros, né? De maneira ilimitada aos membros do grupo ou substituídos pelo impetrante. Tem até duas súmulas do STF, a 629 e 630, sobre esse mandado de segurança coletivo, pessoal. Que ele vai poder abranger a totalidade, né, dos membros da categoria ou ilimitadamente ou parte deles. Tá certo? Professora, e a... Em qualquer caso, os efeitos da medida liminar que tenha sido concedida perdurarão até... Não é em qualquer caso, Sara, porque lembra que pode ter, no artigo 15 da lei, pode ter aquele caso de suspensão da medida liminar, né? Por questões de segurança pública, de razão de ordem pública, segurança, saúde, lembram? Artigo 15 da lei. A liminar ela pode ser suspensa, certo? Pode ser que ela não perdure até o momento da sentença que venha a ser proferida, tá? Até o momento da sentença, né? Final, aí do sentença de mérito. Entendeu? Artigo 15 da lei, 12.016. Tá? Pois, gente, aqui é mandado de injunção. Aqui vai ser mandado de injunção, enfim. A gente vê essas outras questões, tá certo, Sara? No início da outra aula, tá? São mais 10, né? Tá bom, pessoal?
Pode ser assim, gente? Certo. Só para não deixar também em aberto, né, as questões da segunda chamada. Mas aí a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, tá, Hanna? Que é a gente vai falar de ADO também, ADI, ADO e ADC na próxima aula aqui de quinta-feira e terminar essas questõezinhas aí, tá ok? Então, quem está presente, a Sara, a Tatiana e a Hanna. Meninas, agradecer a atenção. Tá aí, o trabalho está disponível, enunciado, viu, Hanna? Tá? Para quem quiser, né, acrescer essa nota aí de AV2, certo? Se você for só enviar o trabalho pelo A, vai até 2 pontos. Se tiver apresentação, né, na sala, como a Sara e a Tatiane vão fazer aqui na aula do dia 18, é até 3 pontos, tá ok? Vale 1 pontinho a apresentação na aula, tá? Bom dia, Sara, bom dia a todas. Tchau, tchau, gente. De nada, Rano, um abraço. Tudo de bom.